das coisas que você trabalha. Bom dia, crianças, bom dia, paz. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de língua portuguesa, né? Então, crianças, estejam abrindo o livro de vocês na página 92 de língua portuguesa para darmos continuidade. Outro texto, novas ideias. Diz assim, vamos ler. Vamos conhecer outra história de contos de fada? Leia a sinopse abaixo sobre o conto O Patinho Feio. Então, eu vou falar um pouco o que é sinopse. Então, vamos lá. A sinopse é um texto que visa despertar curiosidade para o consumo de uma obra, seja um livro, um filme, uma peça teatral, né? Por isso, as sinopses podem citar trechos do enredo e personagens, mas não apresentam o desfecho da história, né, crianças? Aí, ó, vamos ler aqui, do Patinho Feio, né? Vamos lá. Era verão na fazenda e estavam nascendo muitos pintinhos, patinhos e peruzinhos, né? Quando os patinhos começaram a sair dos ovos, a pata ficou contente. Eles eram todos muito bonitinhos, amarelinhos, todos igualzinhos. Todos? Bem, quase todos, né? Quase todos. Então, aqui, ó, nessa parte, nós temos o que? A aspa, né? Essa aspas aqui, ó, ela tá pegando a história original, o trecho original, que é um parágrafo, né? Do Patinho Feio, né? Assim começa a saga do Patinho Feio, que, por não ser igual aos outros, era humilhado por onde quer que passasse e por isso teve que fugir muitas vezes, sempre em busca de um lugar onde pudesse viver em paz. Mas será que ele o encontraria, né? Da série Conta de Novo, O Patinho Feio, da Ruth Rocha, emociona pela linguagem extremamente delicada e ao mesmo tempo comum, sem pose, com que a escritora brasileira recontou esse clássico de Hans Christian Andersen. Então, crianças, nesse texto aqui dessa sessão, né, a curiosidade do leitores, né, estimulada por meio do questionamento, né? Mas será que ele o encontraria? O que leva o leitor a querer saber o que aconteceu com o personagem no final? Então a gente começa a ler e quer saber o que aconteceu com o personagem no final, né? O que leva o leitor a querer saber o que aconteceu com o personagem no final? Então, o último parágrafo também é um recurso atrativo, pois contém informações interessantes sobre a obra e sobre a autora, né? Esse último aqui, ó. Aí, ó. Então, crianças, a pergunta para vocês. Será que por meio desse texto conseguimos mesmo conhecer a história do Patinho Feio? Através desse texto conseguimos conhecer a história do Patinho Feio? Será? Né? É possível, né? Ou é possível saber o que aconteceu com o Patinho Feio? Será que é possível saber o que aconteceu com ele? Com o Patinho Feio?
O que precisaríamos ler para verdadeiramente conhecer a história? O que nós precisaríamos ler para verdadeiramente conhecer a história do Patinho Feio? O Patinho Feio de Ruth Rocha. É o livro dele, né? Que está aqui, ó. O Patinho Feio, Ruth Rocha. Então, quem puder ou quem tem esse livro em casa, fazer a leitura, tá? Pode estar fazendo a leitura do Patinho Feio para conhecer mais a história, tá bom? Então vamos lá para a atividade, né? Número 1. De acordo com o texto, em que época do ano os animais nasceram? Na primavera, no verão, outono ou no inverno? Só uma está certa. Vamos para a próxima página, então só um daqui está certo, né? Na próxima página diz assim, ó. O Patinho Feio precisou fugir muitas vezes. O que ele buscava encontrar? O que o Patinho Feio, crianças, buscava encontrar, né? O que ele buscava encontrar? Aí vocês irão relatar aqui, tá bom? Ó. A número 3. No texto aparece a pergunta: mas será que ele o encontraria? Parece essa pergunta, né? Essa pergunta diz que o Patinho Feio era muito amado por todos? Ou o Patinho Feio mostra que no final fica tudo bem com o Patinho Feio? Ou o terceiro desperta a curiosidade sobre o que acontece na história? O qual dos três aqui está certo? É essa pergunta aqui, ó. No texto aparece essa pergunta, né? No texto aparece a pergunta, essa pergunta aqui. Mas será que ele o encontraria? Então, essa pergunta ela está relacionada aqui. Essa pergunta está relacionada, que diz que o Patinho Feio era muito amado por todos, se for, marca um X aqui. Ou mostra que no final fica tudo bem com o Patinho Feio, se for, marca um X aqui. Ou desperta, essa pergunta desperta a curiosidade sobre o que acontece na história. Então, se essa pergunta desperta a curiosidade sobre o que acontece na história, marca um X aqui, tá bom? Só uma é verdadeira, tá? Aqui, ó. Marque um X na imagem que mostra o final que você imagina para a história do Patinho Feio. Então, você vai marcar um X na imagem que mostra o final que você imagina para a história do Patinho Feio. É a primeira, é a segunda ou é a terceira? Só uma também. Então, você vai marcar um X nessa daqui. Então, a nossa atividade de língua portuguesa é essa de hoje, tá bom? É a página 92 e 93. Não esqueçam de estar tirando foto, né? Para estar enviando no Clipe Escola, WhatsApp ou no e-mail, tá, crianças? É uma atividade avaliativa. E vocês tiram foto e estejam postando, tá? Desejo a todos um excelente dia, que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Não esqueçam, criança, da leitura. Não esqueçam da leitura que foi para casa, da atividade de ontem, né? Do livro suplementar, tá no roteiro de estudo, do dia 22 ou do dia 23. A leitura, estejam gravando os vídeos e está mandando para mim, tá? Porque a leitura, ela é uma atividade que vale nota, tá bom? Então, não esqueça. Então, até nossa próxima aula e que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau, crianças.